Graças a Deus você é homem, lindão. Seja bem-vindo ao nosso devocional de HPH, de homem para homem, do CMN Hombridade, aqui da Universidade da Família, para o seu coração, um coração de homem. Trabalhando juntos, nós estamos juntos, resgatando a hombridade dos homens através de Cristo Jesus. Como foi seu pai? Um exemplo a ser seguido que pode ser servido como um trampolim? Ou alguém que não foi um exemplo para você e é a última coisa que você deseja seguir? Você não é seu pai. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Fica comigo. Ser pai é um dos maiores presentes que Deus nos permite ter como homem. Seja pai biológico, pai espiritual, ou mentor, ou até através de uma adoção. Ser pai é algo fantástico. Mas lembre, você não é seu pai, você é filho. Gostaria de começar esse devocional falando de um dos pais mais marcantes e excepcionais da Escritura Sagrada. José, esposo de Maria, que foi o pai terreno de Jesus. Maria gerou Jesus, mas José deu a Jesus a autoridade pela sua genealogia judaica. Jesus foi chamado de filho de José, sabendo que ele era filho de Deus também, mas ele foi chamado de filho de José. E mesmo ele sabendo que não era o pai biológico de Jesus, pois esse foi concebido pelo poder do Espírito Santo, exerceu a paternidade de forma dedicada, honrando a Deus e seguindo todas as instruções de Deus. Eu fico imaginando a alegria de José de saber que não era o pai, mas ser chamado de pai de Jesus. Uau, eu acho isso fantástico. Mateus, no capítulo 3, 16 e 19, 3, 16 a 17, a Bíblia nos diz: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Numa outra versão fala: em quem me comprazo. Paul compartilha neste livro, Homens Ousados, que nós estamos estudando, sobre dois modelos de pais. Pais que não exerceram a paternidade e até que deixaram marcas no coração dos seus filhos, e pai que deixaram um legado maravilhoso a ser seguido e vai servir de um trampolim. Primeiramente, se seu pai não foi um bom pai, quem sabe um alcoólatra, um homem promíscuo, ausente, não lhe deu carinho, atenção, ou ainda foi autoritário e cometeu violência contra você, lembre-se, você não é seu pai. Muitos homens vão no caminho oposto de seus pais como forma de reação àquele estilo de vida, ou mesmo sem perceber acabam cometendo o mesmo erro do seu pai. Lembre-se, você não é seu pai. Sou dessa forma porque meu pai me disse que eu nunca ia dar nada, meu pai me abandonou, meu pai me largou, meu pai foi ausente, meu pai nunca me pegou no colo, meu pai nunca me deu um abraço, meu pai nunca me disse que me ama, meu pai machucou o meu coração, de repente você foi até abusado pelo seu pai e ele deixou marcas muito profundas no seu coração. E eu gostaria de trazer algo para você porque Jesus é capaz de limpar completamente o nosso coração. E uma das coisas relevantes desse devocional que nós queremos tratar é o poder do perdão. O perdão não libera o ofensor, libera o ofendido. Se você não libera o perdão, você está trazendo isso ao seu coração. Em João capítulo 20, 22 e 23, a Bíblia nos diz: então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. De uma outra versão, ele fala assim: esses que não perdoarem ficarão retidos. Então, um pecado não perdoado, um pecado não confessado, ele fica retido e vai passando de geração para geração. É comum você ver um vô alcoólatra, um pai alcoólatra e um neto alcoólatra. É comum você ver uma mãe que engravidou aos 15 anos e a filha também está engravidando aos 15 anos. É comum tantas as coisas. Sabe por quê? Porque essas pessoas não descobriram o poder da cruz de Cristo Jesus. O Edin Cole escreve que muitas vezes a gente leva nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas dores para tudo quanto é lugar, menos para a cruz. A cruz é onde Jesus pagou o preço por mim e por você. Precisamos aprofundar um pouco mais esse assunto nesse devocional com você. A importância de não somente você permitir que Deus haja no seu coração em relação ao perdão, mas que você
expresse o sentimento que está no seu coração, que aquela ofensa, ou que aquela palavra, ou que aquela ausência, ou que aquele comportamento gerou no coração. Porque aquela atitude gerou uma ferida dentro do coração, e essas feridas, a Bíblia fala assim, Jesus fala assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e darei descanso para a vossa alma. Só existe um remédio para a ferida que está no seu coração, e esse remédio se chama Jesus. E Jesus pagou o preço na cruz. E João está dizendo que se nós não liberarmos o perdão, se nós não liberarmos os sentimentos que estão no nosso coração em relação àquilo que aconteceu, isso vai seguindo na sua vida por muitos anos. Conheço pessoas que aconteceu algo 20 a 30 anos atrás e elas ainda compartilham aquilo como se fosse ontem. Por quê? Porque a ferida ainda está no seu coração. Levaram para tantos lugares. E por favor, quando eu estou falando isso, não estou apontando o dedo de forma alguma e não estou aqui para isso. Mas eu quero dizer para você que quando eu e você levamos as nossas dores para a cruz, nós encontramos vida. É a morte para aquilo na cruz e a vida em Cristo Jesus. Quero indicar para você fazer os seminários do Veredas Antigas da Universidade da Família, onde você poderá abrir o seu coração sobre diversos assuntos e você ser curado na profundidade do seu coração. Jesus tem uma palavra para você, Jesus tem um remédio para você, Jesus tem um bálsamo para você. Ei, você não é o seu pai. E você pode tanto liberar você, quanto você pode liberar o seu pai para prosperar. Porque o perdão leva a pessoa para prosperar. O perdão é liberar. A palavra abençoar é liberar para prosperar. E o perdão destrava a pessoa para prosperar. E o nosso desejo é que você fique livre para ser você mesmo. Pois o tempo não cura. Presta atenção, irmãos. O tempo não cura ninguém. O tempo aprofunda a raiz da amargura. A única pessoa que é capaz de curar você se chama Jesus Cristo. E Ele pagou o preço dos seus pecados na cruz. Colossenses capítulo 3, versos 12 e 14, a Bíblia diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Uau! Seja livre. Tenha um tempo de oração, busque a presença de Deus, procure o seu pai e libere o perdão para ele. Se o seu pai não existe mais, porque ele já partiu, procure alguém para abrir o seu coração, se derrame na presença de Deus. Procure um ambiente a sós com Deus. Fale para Deus as dores que estão no seu coração. E fale assim, Senhor, eu quero entregar as dores. E fala para Ele aquilo que você está sentindo. Se for raiva do seu pai, coloca essa raiva na cruz. Se foi muitas vezes até raiva contra Deus, por que Deus permitiu acontecer aquilo? Às vezes a gente usa essas desculpas como se a culpa fosse de Deus. Libere o perdão, fale para Ele. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Ei, você não precisa levar as ações para o seu pai, para a sua vida, porque você não é seu pai. Pastor José Maria, que trouxe o Christian Men's Network para a Universidade da Família, o CMN Hombridade, e ele era o diretor antes de nós. Ele compartilha na sua história que o pai dele morreu bêbado aos 37 anos de idade. Mas ele falou assim, eu vou fazer diferente. E ele rompeu isso no mundo espiritual. E a família dele é abençoada, os seus filhos são abençoados, os seus netos são abençoados. Em Cristo Jesus, você pode construir uma nova história. E eu quero convidar isso a você, porque você não é o seu pai. Mas como faço isso, Marcos? Qual que é o processo? Venha caminhar conosco com os cursos da Universidade da Família. Recomendo mais uma vez os seminários do Veredas Antigas. Procure uma igreja evangélica, procure um pastor que tenha um coração pastoral e abra o seu coração para ele. Efésios 4, 24 a 27, a Bíblia nos diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Uau! Ei, acerte o mais rápido possível. Resolva essa situação, libere esse veneno que está dentro de você, que está impedindo você de crescer e prosperar.
Deixe isso na cruz. Deixe esse sentimento na cruz. Fala assim, Senhor, eu quero entregar a minha raiva, eu quero entregar o meu medo, eu quero entregar essa palavra que eu nunca vou dar nada, porque eu chego até ali e não passo, eu vou até aqui e não avanço. Ei, Deus quer fazer você avançar. Deixe as suas dores na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. A cruz, o risco de dívida. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2 e 14 que o risco de dívida que estava escrito contra mim e contra você, Jesus cravou na cruz. É o lugar de restauração, é o lugar de vida. Seja livre, perdoe de coração e libere todos os sentimentos presos por anos em seu coração. Não consegue sozinho? Não tem problema. Quero refrisar isso com você. Nós queremos caminhar com você. Existe uma rede de homens que quer ombrear com você, que não está para apontar o dedo, nem acusar e nem fazer qualquer coisa a não ser te conduzir e ser um facilitador do Espírito Santo de Deus no seu coração. Jesus tem uma nova vida para você. João 8, 34 e 36, eu amo esse texto. A Bíblia diz assim, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão livres de fato. Tem uma outra versão, diz assim, se o filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Segunda situação, se seu pai foi um bom exemplo, continue esse legado, aproveite a oportunidade e use esses princípios como trampolim, ouse, ande com alegria, seja um homem segundo o coração de Deus, mas lembre, você não é o seu pai, você é você, Deus escolheu você, você é único e especial, você precisa cavar o seu poço, ter as suas experiências com Deus e aprender o caminho como homem, assumindo a responsabilidade como tal. 1 Coríntios 16, 13 e 14 fala assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Uau! Gostaria de terminar esse devocional com a indicação de alguns outros livros muito bons da Universidade da Família. Livro que eu os li e eu quero indicar para você. Seja um melhor pai. 10 ferramentas da paternidade. O poder da bênção dos pais de Craig Hill. 7 ciclos de bênção que ele compartilha nesse livro. Pais revolucionários. Como transformar os seus filhos em campeões espirituais. E Quem é Seu Pai Agora, de Doug Stringer. Um livro maravilhoso para você. Lembre-se, você não é seu pai, mas você pode ser um pai excepcional. Deus tem um caminho vivo e novo para você. Você é um homem que está procurando ser como Jesus. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.